Mas nós estamos vivendo uma época hoje, imagina na época de Constantino, ele imperador. Eu sou, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor, da boca para fora. Aí sai Constantino, entra Graciano, que não quer ser chefe de igreja. E no ano 378, ele nomeia o bispo Damásio para chefiar a igreja. Aí começou a bagunça toda, porque todo mundo era cristão, o camarada vinha de religiões pagãs e misturou o cristianismo com o paganismo. Aí entrou a idolatria, a mariolatria e a indulgência. Aí a bagunça foi geral. E a igreja católica diz que Pedro é o fundamento da igreja, baseada em Mateus 16, 18, quando Jesus faz uma pergunta: que dizem os homens ser o filho do homem? Jeremias, um dos profetas. Vocês, o que é que vocês falam? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, Mateus 16, 18, aí diz assim: olha só, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fez um trocadilho de palavras do grego. Tu és Petros, substantivo masculino que indica pequenos blocos rochosos ou fragmentos de rocha. Tu és Petros, mas sobre esta pedra que você falou, quem é que fez a declaração acerca de Jesus? Foi Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, substantivo feminino, grande rocha, bloco rochoso irremovível, eu edificarei a minha igreja. Sobre Cristo, sobre esta pedra que você acabou de falar, tu és Petro, mas sobre a pedra que sou eu edificarei a minha igreja. E como eu disse para vocês que a Bíblia por si só se explica, como eu disse para vocês que texto sem contexto é pretexto para heresia, Pedro vai falar quem é a pedra, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, quando ele vai declarar que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, e quem nele crê não será confundido. Tanto Pedro quanto Paulo, em 1 Coríntios 3,11, que ele diz que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo. Depois Efésios 2,20, que ele volta a falar, o apóstolo Paulo, né? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. E daqui a pouco eu falo sobre Jesus como pedra principal. Vamos voltar aqui para o catolicismo. Bem, já vimos um primeiro furo, que Pedro não é fundamento da igreja, mas vamos ver, vamos continuar. Eles dizem que Pedro é o fundamento e é o primeiro papa. Bem, os papas e os padres não podem casar. Eles deviam de imitar Pedro, que em Mateus 8, 14 e 15, Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era casado. Eles dizem que o papa é irrepreensível. Pedro, como primeiro papa, foi repreensível, porque em Gálatas 2,11 diz que Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era repreensível. Sabe o que Pedro estava fazendo? O chapéu de dorbico. Quando estava com os da circuncisão, eu sou da circuncisão, os judeus. Quando chegava para os crentes gentios da incircuncisão, eu estou com a incircuncisão. Já viu esses camaradas duas caras? Pedro estava nessa de duas caras. Aí Paulo chegou e deu uma dura em Pedro. Vamos parar com isso, rapaz. Ele era repreensível, certo? Pedro era casado, Pedro era repreensível. Terceiro, o Papa aceita ser adorado. Quando ele veio aqui no Brasil, com tantas vezes onde ele vai, o povo gritava: rei, 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 o Papa é nosso rei. Né? Com a mão abençoando o pessoal: rei, 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 o Papa é nosso rei. Ele estava recebendo adoração. Em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, Pedro não aceitou ser adorado, porque era homem comum. O Papa é chefe de um estado rico e poderoso. Pedro era um tremendo Durango Kid, porque lá em Atos capítulo 3, um camarada paralítico na Porta Formosa pediu uma esmola e ele disse que não tinha.
Ele podia ter alguma coisa, dar para o paralítico e dar a outra coisa que ele possuía. Ele podia fazer isso. Diz, olha, eu vou te dar essa moeda aqui que não vai solucionar o teu problema, mas eu vou solucionar o teu problema agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele podia ter feito isso. Ele disse, olha, eu não tenho prata nem ouro, não estava nada, duro, teso e leso. E o Papa é chefe de um estado rico e poderoso. Pedro nunca foi chefe de estado nenhum. Portanto, há uma dissonância em querer dizer que Pedro foi o primeiro Papa e de que Pedro é o fundamento da igreja. Uma outra coisa do catolicismo. Vê se dá, meu filho, para você trocar o cristianismo que você abraça por ele. Uma outra coisa do catolicismo é a idolatria que é combatida do Antigo ao Novo Testamento, minha gente. Desde os 10 mandamentos, onde Deus fala que não se deve se construir imagem de semelhança de animais, de homem, nem se encurvar a ela. Você entra no Novo Testamento, Paulo diz que o ídolo nada é. Apocalipse 21:8 diz que os idólatras vão para o inferno. Não dá. Não dá para trocar o cristianismo que nós temos por essa baboseira que anda por aí. Agora, por que Cristo é o único fundamento da minha fé? Por quê? Porque Jesus é o único fundamento da minha fé. Por que nós não dividimos Jesus com ninguém? Por que nós não acreditamos que não tenha mais nenhum outro fundamento a não ser Jesus Cristo? Por quê? Número 1, porque Jesus é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E por que Jesus é Deus? Só porque tem essa declaração de 1 João? Não. Para você dizer que uma pessoa é Deus, ela tem que possuir os 4 atributos exclusivos da divindade. Para alguém ser chamado de Deus, tem que possuir os 4 atributos exclusivos da divindade. Quais são? A eternidade, não deve a sua existência a ninguém. A onipotência, possui todo o poder. A onisciência, possui todo o conhecimento. A onipresença, está em todo lugar. Se Jesus Cristo possui esses 4 atributos, ele é Deus. É eternidade? Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus escandalizou os judeus quando disse assim, olha, antes que existisse Abraão, eu sou. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades, principados e dominações. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Jesus é eterno, não deve a sua existência a ninguém. Poder? Jesus, poder? Quando Jesus ressuscitou, ele declara em Mateus 28:18, é-me dado todo, não é algum, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder, ele tem a onipotência. O poder inteiro está na mão dele. Onipresença? Em Mateus 28:20 diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está comigo, Jesus está com você, está com outro, está com outro, está com crente nos Estados Unidos, está com crente na China, está com índio lá no meio da mata. Jesus está em todo lugar, ele está com você, está comigo, e ele vai ficar até a consumação dos séculos, onde estaremos para sempre na sua presença. Onisciente, Hebreus capítulo 7, 25 diz, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus sabe de tudo que acontece comigo e com você. Ele não está tomando caldo de cana nem suco de laranja na rede, não. Ele está agora vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está intercedendo por cada um de nós, porque ele conhece o problema de cada um aqui. Ele sabe do que está acontecendo com você. Ele sabe da tua luta, ele sabe da tua adversidade. Fica quieto, meu irmão. Tranquiliza a tua alma e o teu espírito, porque Jesus está intercedendo diante do Pai por você. Ele conhece tudo, ele é Deus. Por causa desses 4 atributos,
Jesus é Deus, e porque Ele é Deus, Ele é o fundamento da minha fé. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, mostra a diferença entre Jesus e os anjos. A partir do versículo 4 diz: a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, quando introduz o primogênito de Deus no mundo, todos os anjos o adorem. Quanto aos anjos diz que de seus ministros, não é? Faz ventos, e de seus anjos faz labaredas de fogo. Mas do Filho diz, olha a diferença, dos anjos ele faz o que ele quer, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos de séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A Bíblia chama Jesus de Deus. Jesus é Deus, por isso Ele é o único fundamento da minha fé. Jesus é o único fundamento da minha fé, porque eu já estive em Israel 5 vezes, e todas as vezes que eu chego no jardim do túmulo, tem uma placa em cima do túmulo de Jesus: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo, cheio de glória, de poder e de majestade. O nosso Cristo não está morto. O nosso Cristo não está em evolução. Ele está cheio de poder e de glória. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo. Ele é vencedor. Ele é o fundamento da minha fé. Eu não posso botar alguém como fundamento da minha fé que tenha pecado também. Como é que alguém que peca pode ser o fundamento da minha fé? Como é que alguém que erra pode me salvar também? Carece de salvação. Mas em Hebreus 4,15 diz assim: não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus nunca errou, Jesus nunca pecou. Ele pode ser o fundamento da minha fé. Agora diz aqui que Ele é a principal pedra de esquina, a pedra angular. Sabe que pedra era essa? Era a pedra que sustentava uma construção, as paredes principais. Sabe como é que se escolhia uma pedra de esquina, ou uma pedra fundamental? Como é que os arquitetos e os construtores daquela época descobriam que uma pedra poderia ser uma pedra onde toda a obra estaria calcada nela? Vou dizer como é que era feito. Em primeiro lugar, os construtores, peritos, não é? Eles saíam vendo as rochas. Quando ele via uma grande pedra, ele diz: bem, ali tem uma possibilidade. Então a primeira coisa que eles faziam, eles possuíam marretas de pedras que foram pedras de esquina de outras construções, que eles cortavam e faziam aquelas marretas pontiagudas. Pegavam aquela marreta e davam cacetada mesmo naquela pedra. Pá, 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 pá. Se aquela pedra trincasse ou rachasse, não servia como pedra de esquina. Meu irmão, Jesus foi moído, Jesus apanhou, Jesus tomou pedrada, e Ele não trincou, Ele não cedeu, Ele cumpriu. Depois desse primeiro teste, tinha um outro teste. Tiravam então aquela pedra do lugar, cobriam aquela pedra com folhas e galhos secos e tacavam fogo. Depois de cobrir toda aquela pedra com galhos e com folhas, tacavam fogo. Se a pedra trincasse ou rachasse com calor, não servia para ser pedra de esquina. Jesus passou pela prova do fogo. Em Mateus capítulo 4, Jesus, 40 dias e 40 noites de jejum, só bebendo água, porque se ele não bebesse água ele morreria. Tanto é que diz que no final da tentação ele teve fome, não teve sede, porque ele bebia água, porque 40 dias ninguém suporta. Ele entraria na desidratação total e morreria com 8, 9, 10 dias, já estava indo embora. Mas quando Jesus foi tentado, segundo os especialistas, um homem há 40 dias
e 40 noites de jejum sem comer, ele fica meio trôpego. A visão fica meia turva, ele tem até algumas alucinações de algumas visões, sabe? Assim, Jesus estava no momento de grande necessidade. Foi exatamente a hora que Satanás chegou, e diz a Bíblia, em Lucas 4, que fala da tentação também, que Jesus foi tentado em todo o tempo. A gente pensa que o diabo tentou Jesus só no final dos 40 dias e 40 noites. No final das 40 dias e 40 noites, Satanás jogou a cartada final, mas Jesus foi tentado durante todo o tempo. E talvez Jesus se segurasse em alguma pedra, em algum lugar, até para não cair de tanta fraqueza. O diabo veio com tudo para derrotar Jesus. Foi a prova de fogo de Jesus. Quando o diabo diz: se tu és um filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha que proposta fantástica, hein? Jesus com fome, debilitado, fisicamente, fraco fisicamente. Mas Jesus diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo transporta Jesus para o pináculo do templo e diz: te lança daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens para que não tropeces em pedra alguma. Jesus diz para ele: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo leva Jesus a um alto monte, mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O diabo teve que ir embora. Jesus passou pela prova de fogo. Mas tinha a terceira prova, para saber se uma pedra podia ser pedra de esquina ou pedra principal. Logo após da prova de fogo, de colocar mato, capim, galho, árvore seca e tacar fogo para ela aquecer, para ver se ela trincava ou rachava, imediatamente depois disso, eles vinham com água fria e jogavam imediatamente, para que no choque térmico entre o calor que estava na rocha e a água fria, se aquela pedra não fosse de valor, ela ia trincar ou ia rachar. Se a pedra não fosse de valor, ela trincava ou rachava. Jesus também passou pela prova da água fria. Ele foi para a tumba fria. Ele foi lá para o sepulcro. Ele passou também por essa prova. Jesus foi lá para o lugar frio, o lugar solitário, na tumba fria. Mas ao terceiro dia, a tumba não pôde conter o Deus vivo, poderoso, ressurreto. Ele venceu a morte. É por isso que Jesus é a principal pedra de esquina. Ele passou pela prova da pancada. Ele passou pela prova do fogo. Ele passou pela prova fria. Ele venceu tudo isso. E ele é o fundamento da nossa fé. Só Jesus pode salvar. Diz a Bíblia em Atos 4:12 que nenhuma outra salvação, porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Em 1 Timóteo 2:5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. É só Jesus, meu irmão. Não troque Jesus por nada da sua vida. Ele é que tem poder de sustentar a tua fé. Ele é que tem poder de te ajudar na hora da provação. É Ele que tem poder de fazer você derrotar o diabo, vencer o pecado. É Ele que te dá força. Cristo é o único fundamento da nossa fé. Não troque, filho. Não troque Jesus por nenhum outro fundamento. Porque só Jesus, só Ele e mais ninguém pode sustentar a mim e a você, a nossa fragilidade, a nossa limitação. Só Jesus pode te sustentar. Sabemos que Deus falou ao seu coração. E agora é hora de tomar uma decisão. Reagir favoravelmente ao amor de Deus por você. Se quiser entregar a sua vida a Jesus e reconhecer que precisa da sua ajuda, ore agora. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. Sei que o Senhor morreu na cruz por mim, para me dar perdão e vida em abundância. Muda minha vida, me transforme em uma nova criatura. Coloque o Teu Espírito Santo em mim.
Se você fez esta oração, procure uma igreja genuinamente evangélica e comunique sua decisão de caminhar com Cristo. Se quiser saber um pouco mais sobre sua nova caminhada, nós temos outras mensagens em vídeo e em cassete que irão lhe ajudar.